Stone, a mãe das pedras. Durante o 6º dia, Nott, abatido, se pôs a cavalgar pelo bosque encantado. Ele não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas não queria voltar sozinho ao castelo real. Se ia fazer um papel ridículo, preferia compartilhar-o com Sid. Além disso, custava-lhe tanto reconhecer os seus erros e fracassos que resolveu responsabilizar os outros. Sou vítima de um erro ou de um engano de Merlin, dizia a si mesmo. E o 6º dia foi o mais cansativo de todos que Nott passou no bosque. Embora tenha passado muitos animais raros e descoberto plantas exóticas, não aconteceu nada de especialmente relevante. Pior, era uma sensação que o deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico, a não ser claro que Merlin o tivesse enganado. Mas se Merlin o enganara, por que não voltara para o castelo então? Porque no fundo continuava esperando. Esperar significava dar razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais ele esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria. O que ele estaria fazendo de errado? Por que era tão desgraçado? O prazo ainda não se esgotou, eu mereço a sorte. E assim transcorreu o dia do cavaleiro corcel negro e da sua capa negra. Como não havia mais nada a fazer, ele decidiu procurar Stone, a mãe das pedras. Queria confirmar com alguém mais o que ele já sabia, que no bosque encantado não nasceria nenhum trevo mágico, que ele não era uma pessoa de sorte. Não é de se estranhar que Nott agisse assim, pois este é um traço curioso de quem pensa não ter sorte. Procurar outras pessoas que confirmem a sua forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima aparentemente e só aparentemente nos exime de toda responsabilidade por nosso infortúnio. Stone estava no cume dos penhascos, uma montanha inóspita, toda feita de pedras. A escalada foi penosa e de lá via-se quase todo o bosque encantado. Nott pensou que gostaria de encontrar Sid para lhe perguntar se também queria voltar logo ao castelo. Ao chegar no cume, o cavaleiro encontrou Stone, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Stone se dirigiu a ele. Olhem só, um dos cavaleiros que anda procurando trevos. Há 4 dias não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou o trevo mágico? E perguntou ela com uma risadinha alegre. Você sabe que não, respondeu Nott, visivelmente aborrecido. Diga-me, Stone, é verdade que não há e nem haverá nenhum trevo mágico de 4 folhas neste bosque? Ou será que há algum lugar por aqui entre esses penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas é claro que não. Como você quer que cresçam trevos entre as pedras? Dá para ver que você está começando a ficar transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar muito tempo aqui, vai acabar ficando louco, como quase todos os humanos que andaram neste lugar sem objetivo claro. Não, aqui não há trevos, os trevos mágicos de 4 folhas não podem nascer onde existem pedras. Nott desceu devagar o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Stone. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei boa sorte, pensou ele. Logo se lembrou de Sid e se alegrou com a amargura. Imaginar o fracasso de Sid o tranquilizava, o consolava e até o deixava contente. Se não há um trevo mágico para mim, também não haverá para ele, diz em voz alta, com raiva e convencido de suas palavras. Em seguida montou em seu cavalo e partiu em busca de algum lugar para dormir. O nosso cavaleiro branco, por outro lado, ao se levantar de manhã, percebeu que o trabalho da noite anterior surtira resultados. Viu um lindo espetáculo,
a névoa se dissipando e dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam a terra que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim, ele pôde comprovar para sua grande satisfação que o sol e a sombra penetravam por igual em cada um dos pedaços da nova terra. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela, também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar o seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que considerava necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo a fazer, como ele dizia. O copo estava meio cheio, mas precisava saber o que fazer para encher por inteiro, caso estivesse acertado o lugar que o trevo iria nascer. Precisaria descobrir se naquele momento ainda faltava alguma coisa que fosse aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Água, terra, sombra, sol. Mas o que poderia faltar? Assim ele passou o 6º dia se perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque o que poderia estar faltando para a terra, além do sol, da sombra, da água, para que um trevo de 4 folhas nascesse ali. Mas ninguém soube informar o que faltava. Já era meio-dia e não lhe vinha mais nada à mente que pudesse perguntar. Cid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque, para ver lá de cima se havia algo que lhe chamasse atenção. A perspectiva, a distância, a visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas, ele pensou. Todos os cavaleiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Cid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Merlin. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração maravilhosa, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir. Por quê? Simplesmente porque pensou no que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação, partindo do que já conseguira. Talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, foi subindo de pouco a pouco. Cid começou a sentir uma suave brisa que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente sentou ao cume, sentou-se e passou a olhar o horizonte em busca de inspiração. E nada acontecia. De repente, uma voz assustou. Ela saía da pedra debaixo dos seus pés. Era Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando, disse ela. Cid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco abaixo. Mas uma pedra não fala, era só o que me faltava eu encontrar. Eu não sou uma pedra normal, eu sou uma pedra que fala. Sou Stone, a mãe das pedras, afirmou visivelmente aborrecido. Suponho que você seja o outro cavaleiro que anda procurando um trevo, não é mesmo? Você é realmente a mãe das pedras? Então, não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que eu não entendo de trevos, disse ela, mas uma coisa eu sei. Já disse o mesmo outro cavaleiro vestido de negro. Trevos de 4 folhas não podem crescer onde há pedras. Você diz que 4 folhas? Sim, trevos de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas, sim, podem nascer em solo pedregoso, mas os de 4 folhas crescem com menos força e por isso precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam o seu crescimento. Este pequeno comentário sobre a diferença de um trevo de 3 e um de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Cid. Estava certo de que frequentemente os elementos chaves são descobertos nos pequenos detalhes, no óbvio e não no conhecido. Dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Claro! Como não percebi isso antes? Muito obrigado.
Agora eu preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. E Cid desceu apressadamente o penhasco dos penhascos. Precisava correr com toda velocidade, pois ele não havia tirado as pedras do seu penhasco. Ao chegar, ainda restavam 2 horas de sol, e ele removeu todas as pedras, uma a uma, e estava cheio delas. Se por acaso aquele fosse o lugar certo para o trevo mágico brotar, isso seria impossível por causa das pedras que ali estariam. Cid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, que ele definia como a parte cheia do copo, assim como se concentrar no que pudesse estar faltando. E isso sempre o havia ajudado a seguir adiante, mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo e que não há mais nada a fazer. Se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer, sempre encontrará uma pista para o bom caminho. E de fato foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca teria sabido que era necessário retirar as pedras. E mais uma noite, Cid dormiu perto do espaço que criara. E uma vez mais imaginou o belo trevo, em todo o seu resplendor, no centro da terra que havia preparado. E antes de dormir, imaginou estar segurando o trevo em suas mãos. Sentiu a textura, o cheiro, e era tudo tão real que pela primeira vez ele teve certeza de que o trevo nasceria ali. Isso lhe fez muito bem. Amanhã era o grande. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. O encontro dos cavaleiros no Bosque Encantado. Na última noite, quando Note procurava um lugar para dormir, percebeu que cavalgava por um trecho de terra fresca, regada e sem pedras. E ao olhar para cima, descobriu que havia uma abertura por entre as copas das árvores. Mais adiante, viu Cid deitado com seu cavalo preso a uma árvore. — Cid! Disse ele. Ele se levantou, pois ainda não tinha dormido. — Note, como vai? Já encontrou o trevo? Perguntou Note a Cid. — Não. Bem, na verdade, já não o procuro há 3 dias. No primeiro dia, o gnome me disse que não havia trevos em todo o bosque, e assim eu decidi deixar de procurar. — Então, o que você está fazendo aqui? Por que não volta ao castelo? Antes de Cid responder, Note observou que as roupas dele estavam manchadas com musgo que crescia no tronco das árvores. As botas enlamaçadas. — Mas o que aconteceu com você? — Bom, desde que o gnome me disse que os trevos não nascem no Bosque Encantado, me dediquei a criar este espaço, disse o Cid, cavaleiro da capa branca. Veja, a terra nova, bem adubada e regada. Venha comigo, eu lhe mostrarei o riacho que eu fiz. Chegar até aqui, a partir do lago onde mora a dama. E olhe só, continuou Cid emocionado e feliz por poder mostrar a alguém o que havia criado. Estas aqui são todas as pedras e galhos que eu retirei em 2 dias, porque você sabe que onde há pedras... E nesse momento, Note interrompeu. Você está louco. Em nome de que está plantando uma horta em poucos metros, quando na realidade não tem a menor ideia de onde vai nascer o trevo mágico? Não sabe que este bosque é milhões de vezes maior do que este pequeno terreno? Você é bobo ou o quê? Não vê que não faz sentido ter feito tudo isso? Se ninguém pode lhe dizer que diabos qual é o lugar que deve nascer o trevo mágico? Você ficou doente? Logo nos veremos no Castelo Real. Vou procurar um lugar tranquilo para esta noite. Note desapareceu com sua capa preta entre as árvores. Enquanto olhava para ele, Cid ficava pensando. Surpreso, pensou, depois de tudo que ouvira. Merlin disse que poderíamos encontrar o trevo mágico, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa.